Sejam todos muito bem-vindos a essa live maravilhosa. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Zaira Moraes e hoje falaremos da live Vidas Travadas, Bloqueios e Repetições. Por quê? Porque essas repetições vivem acontecendo na nossa vida, a gente tenta e nada anda. Mas vão trazendo seus cafezinhos, vão pegando a sua água, seu chazinho, para a gente começar essa live de verdade, para a gente começar essa live com potência. Bora lá? Mas, Zaira, primeiramente, para aqueles que não me conhecem, eu sou Zaira Moraes, eu sou psicanalista e terapeuta energética. E, literalmente, eu conduzo pessoas a romperem com ciclos de dor que parecem não ter fim, para viver com mais verdade, presença, dignidade emocional, mais merecimento e confiança. Faz sentido para você? Se faz, continua nessa live maravilhosa, com o tema vidas travadas, bloqueios e repetições. Por quê? Você já se pegou perguntando por que eu travo na hora de que mais preciso? Ou por que tudo parece dar errado justo para mim? Você já é uma dessas pessoas? Eu já fui. Já viveu ciclos repetitivos no amor, no trabalho, na vida financeira e nem entende o porquê? Se sim, você não está sozinho. Essa live é para você. Vidas travadas, bloqueios e repetições. Por que esse tema tão inusitado, Zaira? Porque é a dor da maioria dos meus clientes, da maioria dos meus assistidos que vêm até mim com essa dor. Elas aparecem para mim e falam, Zaira, já tentei de tudo e nada der certo. Você não tem noção de quanto eu já tentei me envolver nos relacionamentos, eu mudei X, Y, Z e continuo tendo o mesmo sistema repetitivo de relacionamentos tóxicos. Eu não entendo por quê. E hoje eu vim te mostrar que existe. O que existe por trás desses bloqueios, dessas repetições, dessas autossabotagens invisíveis? Por que invisíveis? Será que ela é invisível mesmo? Ou ela está no nosso subconsciente e não compreendemos como destravar, desengatilhar elas? E como eu posso ajudar vocês a saírem desse ciclo? E para essas questões, eu vim hoje com esse intuito de abrir esse leque, tirar essa venda dos nossos olhos, dos seus olhos. Você já teve aquela sensação de estar sempre andando em círculos? Quantas vezes você se sabotou no trabalho, na família, nos relacionamentos? Ou se anulou para manter um relacionamento? Ou faz coisas que não gosta para se manter dentro de um ciclo de amizades, familiares? Muitas vezes não faz mais sentido para você estar em determinado lugar, mas você fica com medo, vergonha de sair dessa situação e acaba se traindo. Ou, sem perceber, adoece. E a doença, eu considero a doença a parte final do ciclo emocional, porque quando você está no ciclo de dor e você opta por não sair desse ciclo, você acaba adoecendo. Você acaba tendo um derrame, um ataque cardíaco, uma crise de ansiedade, alergias, dentre outras doenças que existem, que nada mais são manifestações daquelas dores a qual a gente engole e simplesmente não manifesta, se anula. Já pensou sobre isso? Essas repetições nem sempre são conscientes. Muitas é algo que você
viveu, viu, ouviu ou sentiu quando nem entendia o que estava acontecendo. E virou um código invisível de sobrevivência do seu inconsciente. Então, muitas vezes você repete por estar por não por estar, como posso falar assim, por não ter outra visão. Tá tão no automático que você não consegue mudar. Tá tão no automático que você se prendeu àquela informação que ela é a correta. Aquela crença tão enraizada em você que muitas vezes você não consegue ver outra perspectiva daquela dor, daquela situação. E é isso que te prende a essa questão. É isso que te prende a essa dor. E é por conta disso que eu vim aqui falar um pouco sobre esses bloqueios. Por acaso esses reconhecimentos, essas frases te tocaram? Onde essas travas podem aparecer na sua vida? Em todos os setores da sua vida. Tem gente que trava no amor, só trai quem machuca, ou nem consegue se abrir. Tem gente que trava no dinheiro, trabalha, trabalha, tenta, tenta, estuda, estuda, mas a vida financeira não flui. Eu já fui uma dessas. Eu já fui uma dessas nos tipo que eu trabalhava, trabalhava, independente do emprego que eu tinha, eu não me considerava suficiente ou digna do trabalho que eu tinha. Então, independente do curso que eu fizesse, independente do quanto eu estudasse, a faculdade que eu fizesse, ou das melhorias, né, individual que eu fizesse, nada adiantava. Eu não me sentia segura, eu não me sentia merecedora daquele emprego, daquele salário, independente de quantas pessoas me reconheciam ou me valorizavam. Eu internamente não saía do lugar porque eu não me reconhecia, eu não me valorizava no trabalho. E por compreender essa dor, da dificuldade de se reconhecer, de olhar para mim e entender que eu estava passando por uma dor, por um ciclo repetitivo de dor, porque eu percebi depois, o emprego, vamos dizer assim, foi um dos fatores finais que eu entendi. Porque antes era a mesma coisa nos relacionamentos. Eu não me achava merecedora de tal relacionamento. Eu sempre engrandecia o outro e me anulava. Na escola também, as pessoas falavam: Nossa, você é inteligente, nossa, não sei o quê. Mas eu não me via, eu não me enxergava como inteligente. E essa postura de inferioridade é que não me fazia se sentir merecedora e sim diminuída. E para compreender que a raiz desse ciclo estava lá atrás, quando eu era pequena, foi difícil. Mas quando eu consegui romper esse ciclo e começar a me sentir merecedora, digna, as coisas começaram a fluir na minha vida. Eu comecei a receber mais na minha vida. E a receber de todos os ângulos imagináveis. E continuo recebendo. E quero receber ainda mais. Porque eu não gosto de ganhar, gente. E é por conta disso que eu vim aqui conduzir vocês a sair dessa esfera de dor, essa esfera de insegurança, de escassez, essa esfera de falta, que todos em algum momento da vida já devem ter passado. Isso fez sentido para vocês? Porque muitos outros travam na autoestima, se culpam, se sabotam e se sentem um fardo. Às vezes o corpo adoece como se quisesse gritar o que você não conseguiu dizer. Quantos vocês aí já tiveram problemas de insônia, de ansiedade ou preguiça, excesso de sono? Porque muitas vezes muita gente considera que a insônia é como posso falar? É fácil detectar que você tem um problema se você está com insônia. Mas muitas pessoas normalizam o excesso de sono, sabiam? Sim, o excesso de sono também é um sintoma.
Quando você quer, dorme demais. Ah, não, Zara, você não entende. Eu trabalho muito, eu trabalho demais. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu quero dormir. Aí você que dorme dia, tarde, noite, do final de semana inteiro, aí passa o final de semana, você tem que voltar a trabalhar, e você, o que que você fez? Só dormir. Você só quer saber de dormir nos feriados, você não quer saber de viver. Todas as oportunidades de folga de que você tem, é só dormir. O excesso de sono também é um sintoma da dificuldade de viver na realidade. Significa simplesmente que você não está vivendo na realidade que tem, e esse sintoma te dá preguiça, e a preguiça te sabota na ideia de não ter movimento, e não ter movimento te mantém nesse ciclo repetitivo de dor. Por quê? Porque você não se movimenta, você não tenta, você não vai, você simplesmente tem aquela crença que vai ser assim, tudo vai ser assim, nada vai mudar. Quem te colocou essa crença que nada vai mudar? Que só vai ser assim? É esse ponto que eu vim para romper. É essa dor de ruptura, de romper essa ideia, essas crenças, essas autossabotagens, essas lealdades inconscientes que vocês têm, que eu já tive, é que eu trago esse ponto de ruptura, essa ideia de romper as dores e crenças com esses pactos que te prendem à escassez, aos bloqueios, às travas, esses ciclos repetitivos na sua vida. E por que veio isso? Começa muitas vezes de forma consciente ou inconsciente, porque eu já me culpei por querer crescer, ganhar mais, ou e precisar que eu acreditava que se eu ganhasse mais, eu precisaria ajudar, dar. Repetia relacionamentos onde pareciam sempre que eu é que amava mais, porque de repente me pareceu ser egoísmo ter mais dinheiro, se sentir amada. Mas, Zaira, como pode parecer egoísmo ter mais dinheiro? Porque se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ter que dar dinheiro, ajudar antes de cuidar de mim. Errado. A primeira pessoa que você tem que ajudar a acolher é você mesma, para depois cogitar, olhar e assim desejar e de for do seu sentir entregar para o outro. Não era a falta de força, não era a falta de vontade, era uma lealdade, uma dor antiga que nem era minha. Era literalmente uma lealdade trazida, herdada de meus familiares, que eu simplesmente acolhi. E romper com essa ideia trouxe, trouxe liberdade. E é para auxiliar vocês a romperem com essa dor e a se reconectar com esse prazer, com essa liberdade, com se libertar desses bloqueios, travas, que eu trouxe essa postura, essa mudança, a vivência sistêmica. Muitos que já me conhecem aqui sabem que eu faço o círculo da vida. Mas eu modifiquei essa vivência, esses encontros, para melhor aprofundar, nos mergulhar em nós, em vocês, para que vocês consigam, junto com a minha condução, auxiliar nesses destraves, desses desbloqueios. Mas, Aira, o que é essa vivência? Explica melhor aí, porque você fala, eu ouço os seus vídeos, suas algumas lives, mas não consigo entender o que é essa vivência sistêmica. Então, vamos explicar melhor aí. A vivência sistêmica é um encontro terapêutico, profundo, em grupo, onde você é instigado
a olhar o que está por trás dessa dor, desses bloqueios e dessas travas. Não é simplesmente, eu leio um livro, eu sei o que está no livro e pronto, eu repeti o que está no livro. Ter a consciência, porque uma coisa é você simplesmente ter a consciência do que é para fazer. Eu li o livro, isso daqui se identifica com o que eu estou passando, então o que eu estou passando é isso. Uma coisa é você saber. Eu ouço um curso, uma palestra, você sabe. Ok, você ganhou consciência. Isso é um grande avanço. Mas por que só tendo consciência você não pula para o outro patamar? Só tendo consciência você não conquista a sua libertação, seus desbloqueios, e porque a sua vida não está fluindo só porque você tem conhecimento. Já pensou sobre isso? Porque muitas vezes não basta ter o conhecimento, precisa integrar a informação, precisa vivenciar a informação. E é sobre isso, sobre vivenciar essa informação. Mesmo que aqueles que a gente entende racionalmente, tudo aquilo que a gente compreende racionalmente necessita ser vivenciado. É como acender uma luz num lugar bem escuro da alma. A gente para e tenta consertar o sintoma e começar a olhar para a causa. Deu para entender? Vou tentar explicar de outra forma. A gente para de olhar para a dor e começa a compreender o que está por trás da dor. Não é só para que o problema na família, é para quem quer romper padrões inconscientes que se repetem na sua vida afetiva, na sua vida profissional, na sua saúde, na sua autoestima e no dinheiro em geral. Porque às vezes o trabalho e o dinheiro não tem a ver. Às vezes o trabalho, você não te falta trabalho, mas o dinheiro não para na sua mão. Às vezes você acha um emprego fácil, mas por que você nunca tem? Então, é para olhar para todas as questões da sua vida. Às vezes, a gente descobre que está repetindo padrões da mãe, do pai, ou protegendo inconscientemente alguém da família. Porque criança, na sua inocência, ela normalmente pende a defender emocionalmente um dos familiares. E é normal. Só que muitas vezes a gente cria uma lealdade tão profunda que, assim, alguém da minha família, tipo minha mãe, não se desenvolveu, eu vou lá e me prendo àquela dor. Eu não vou me desenvolver porque minha mãe também não. Se minha mãe não conseguiu, quem sou eu para conseguir? A gente se prende de forma inconsciente, porque eu já peguei muitas pessoas que conscientemente falei, não. A minha mãe viveu assim, mas eu faço diferente. Todo mundo falava que fazia diferente. E quando, conforme foi passando os tratamentos, os círculos e os atendimentos, a gente percebeu que de uma forma diferente, ela estava vivendo o mesmo ciclo repetitivo que a mãe, que a avó, que a bisavó. Lógico, outros tempos, outras oportunidades, novas maneiras de olhar uma situação, mas era o mesmo. Por quê? O corpo também denuncia. O corpo denuncia na forma de que, é, eu acho que eu já comentei isso numa live. Teve casos a qual o útero, o feminino, ele era a pessoa que veio até mim, ela estava com um problema simples até de cisto no ovário. Mas ela conversando, ela acabou trazendo que a mãe dela também, ela tinha pólipos no ovário e que a avó dela tinha câncer no ovário e que a bisavó dela tinha perdido o útero. Olha só as relações. Doença no útero. Toda mulher da família dela estava tendo. Ok. E conforme a gente foi trabalhando e compreendendo
as posturas de cada uma e de cada geração, todas elas estavam, como posso falar, de uma forma bem abrangente, castrando o seu feminino, né? Elas estavam negligenciando o feminino delas, elas estavam sendo o macho dos relacionamentos, o macho da casa. E essa postura que ela estava tomando foi a mesma postura que a mãe dela tomou, que a avó dela tomou e que as gerações passadas estavam tomando, de ter aquela postura forte de ser a líder, o homem da casa. Compreendo que em muitas situações, ser o homem, o provedor da família, é o que resta para muitas mulheres solos, ou dependendo da sua estrutura familiar, é o que muitas mulheres hoje em dia decidem, porque eu mesma conheço muitas mulheres que optam em ser as provedoras do lar, mas isso é uma escolha. Mas a questão não é ser a provedora ou deixar de ser a provedora. A questão é abandonar no meio do caminho, de forma inconsciente, o seu feminino, a forma de se acolher, de se cuidar, de se amar. E isso é o que estava acarretando essas doenças. Elas estavam sendo brutas com elas mesmas ao não compreender algo natural que deveria, teoricamente, deveria ser para elas, e não estava sendo. Estava sendo uma dor movimentar o feminino no início. Lógico que com o tempo elas conseguiram, né? Foi só a paciente que estava comigo. Conseguiu quebrar esse padrão? Sim, mas é interessante que quando ela começou a fazer o movimento, ela começou a fazer as mudanças, a mãe também percebeu. É como se curasse um, curassem várias. E é com esse intuito, com essa percepção, que a vivência sistêmica é para isso, te dar um novo olhar sobre aquilo que te aprisiona, sobre aquilo que simplesmente te bloqueia e te ajudar a fazer novas escolhas mais conscientes, mais libertas, mais suas. E foi pensando exatamente nesse ponto onde tanta gente trava, adia, recua ou desiste, que eu criei esse grupo, essa vivência sistêmica, o ponto de ruptura. Serão 3 encontros semanais, ao vivo e online, com condução terapêutica e profunda. A cada sessão, você será levada a acessar, a reconhecer, a transformar camadas invisíveis da sua história, que hoje te prendem, te confundem ou te silenciam, te anulando profundamente as mesmas versões. Faz sentido para você? Me conta aqui nos comentários. Essa live tá mexendo com você? Tá fazendo algum sentido interno? Que muitas vezes é, nós nos adoecemos, nos prejudicamos, nos travamos em relacionamentos tóxicos ou em trabalhos infrutíferos ou mexendo com a nossa própria autoestima por dificuldade da nossa postura em olhar, encarar essas dores. Mas essa oportunidade, esse ponto de ruptura, essa vivência sistêmica, não é para você que acredita que vai resolver tudo num passe de mágica. Não é para você que acredita que a culpa é do outro e que você não tem nada a ver com as dores que você está enfrentando. Essa imersão, essa vivência sistêmica, não é para você que tem a crença que é o outro que tem que fazer para resolver a sua vida. Não, não é para você. Essa vivência, essa oportunidade é para você que quer tomar as rédeas da sua vida, que quer olhar e encarar o que verdadeiramente está travando a sua vida, o que está bloqueando você a se desenvolver, a crescer, a ter mais dinheiro, a ter um relacionamento saudável. É para você que quer quebrar esses ciclos de doenças e de dores que envolve a sua vida,
a sua família, o seu eu interior. É para você que quer se reconectar com você mesma verdadeiramente e acabar ou estagnar esse ciclo de dor. Se é para romper, que rompa os problemas, que rompa a culpa, que rompa os bloqueios da sua vida. E nesse intuito, essa jornada de 3 meses, porque serão 13 sessões, você vai se encontrar com partes suas que foram esquecidas, ignoradas e sufocadas durante a sua vida. E vai começar a olhar com coragem e a se reconstruir por dentro. Isso faz sentido para você? Se faz, coloca aqui nos comentários. Faz. Isso. E para te sustentar nesse processo, você também vai receber um bônus. Você vai receber 3 encontros ao vivo com suporte terapêutico conduzidos por mim, Zaira Moraes. E esses suportes, cada encontro custa R$ 180. Todas as gravações disponíveis serão colocadas na plataforma Hotmart. E para você rever quando você quiser, porque às vezes você está no sistema e você tem um insight, e posteriormente você quer ver se rever e ter mais compreensão profunda sobre esses insights, é a sua oportunidade. Você também vai ganhar uma harmonização energética individual, que também possui preço de 180 cada, e o acesso em grupo fechado do Telegram. Você também vai receber, em especial, o áudio de reflexão semanais, entregues ao longo desse caminho, dessa jornada. Esses áudios, não são aleatórios. Eu criei eles com o intuito de serem pílulas da verdade, gatilhos de consciência que te lembrarão, no meio da rotina, de quem você está se tornando, para olhar aquelas mudanças que você fez durante o círculo. Faz sentido para você? Sim. Você aperta o play e se reconecta e lembra que pode colocar tudo no centro. Lembra? Você não precisa mais se anular para caber. Lembra que há um ponto de ruptura e ele é seu. O valor real de todo esse processo, porque ó, R$ 180 cada exceção, vezes 13, e contando com a harmonização e todos os processos, o bônus ultrapassa o valor de R$ 2.300. Mesmo uma constelação avulsa de hoje custa em média entre R$ 200 a R$ 500 a sessão, ultrapassando R$ 3.500. Mas hoje, para quem está aqui ao vivo comigo, o valor não será esse. Será no valor de R$ 460. Mas, Zaira, R$ 460? Sim, mas para quem está aqui assistindo hoje essa live no Instagram ou no YouTube, vou fazer um desconto especial. O valor, então, não será R$ 460. Eu vou dar 50% de desconto. Valendo, então, o valor fica a R$ 230. Sim, R$ 230 para hoje, 30/5 valor promocional, à vista. Lógico que se for parcelado, vai ter o valor lá dos juros. E o juros será 3 vezes de 82,8. 82,8. Já pensaram? Pagar R$ 82 por mês para vocês terem 13, por 13 encontros de suporte terapêutico, com gravação, harmonização, um grupo fechado, ao qual você pode se reconectar, se familiarizar, receber links, conteúdos e lives, receber também os links dos áudios, por
R$ 82 mensais por 3 meses. E diz aí, que vivência terapêutica você recebeu que seria por R$ 82? Isso mostra o quanto eu quero ajudar ao romper com essas travas, bloqueios e repetições que qual vocês vivem no ciclo da sua vida. Essas travas a qual eu vivenciei e que não foi fácil sair sozinha. E é por conta disso que eu venho auxiliar na sua condução a literalmente sair, a romper com os ciclos dessa dor que parecem não ter fim, para viver com uma verdade, presença, dignidade, confiança e merecimento. Se isso faz sentido para você, essa oportunidade à vista de R$ 230 somente hoje, porque amanhã não, domingo já volta o preço de R$ 460. E por quê? Porque muitas vezes as pessoas pagam via boleto e eu sei que vai aparecer o valor só amanhã. Então, domingo vai já mudar para o valor de R$ 460. Então, o valor promocional vai durar apenas 24 horas, o valor de R$ 230. Se esse chamado fez sentido para você, é a hora de responder. Essa é a sua oportunidade. É mais do que uma vivência. Esse é seu pacto afetivo com você mesma. É sua oportunidade de virar a sua chave e parar de tentar e começar a realizar. Fez sentido para você? Eu te aguardo. As inscrições já estão no link da bio e eu vou deixar também a inscrição aqui para vocês. Só um instante. Acessarem agora. Alguém ficou com alguma pergunta? Aqui eu deixei o link no chat. Pronto. E já está o link da BIOS. Se fez sentido para você, eu te aguardo na inscrição. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui. Se alguém está assistindo agora, sente que a vida está travada, qual seria o primeiro passo real para começar a mudar, Zaira? Reconhecer. Eu diria que reconhecer seria o primeiro passo. Reconhecer que você não precisa continuar sozinha, reconhecer o seu problema, reconhecer que você tem uma dor. Por que reconhecer que tem uma dor? Porque eu passava por diversos problemas, diversos ciclos, e eu falava, nossa, a vida é assim, essa é a vida. Eu não conseguia ter a compreensão, a assimilação de que aquilo era um problema. E reconhecer isso foi o primeiro passo para mim começar a buscar ajuda, começar a buscar esclarecimento, a começar a olhar para mim de verdade. Então, reconhecer é o primeiro passo. Reconhecer que você não é fraca, não está errada ou perdida, só está cansada de carregar as coisas sozinhas e que você precisa de um auxílio, de uma condução. Então, reconhecer é o primeiro passo a se permitir a olhar para si agora. Essa vivência é um espaço seguro, profundo e transformador. E esse reconhecer é se permitir se transformar, é se permitir mudar. Fez sentido para você? Se eu respondi a pergunta, se eu não respondi a pergunta, pode perguntar de novo. Zaira, por que depois de entender tudo a gente ainda volta a se repetir? Boa pergunta. Porque o corpo ainda guarda os velhos padrões. Você viveu, sei lá, a sua idade, sei lá quantos anos, repetindo
os mesmos padrões emocionais que a mente sabe que merece mais, mas o emocional ainda acredita que é perigoso mudar. Então, a repetição é uma forma de fidelidade, de lealdade a essa dor, até que você se autorize, se dê permissão a se libertar verdadeiramente. E isso exige raciocínio, exige movimento, exige uma ruptura interna e emocional com essa lealdade. Faz sentido para você? Se não faz, pode me perguntar aqui que eu respondo de outra forma. Outra pergunta. Hum, o que acontece numa vivência sistêmica que faz a gente enxergar o que antes era invisível? Na vivência, você vai entrar num campo onde a verdade se revela de um jeito que a mente sozinha não consegue acessar. Por quê? Por a formato que o círculo é criado é como se sua alma, se o seu campo, porque tudo é energia. Então, é como se o seu campo, como posso falar? Jung tinha a ideia de um campo mórfico coletivo, correto? E essas palavras, onde você perdeu, é naquele momento que algo muda, porque o campo mostra de forma dramatúrgica ou interpretativa onde as questões são mostradas, e no campo sempre mostram palavras e informações que têm a ver com a pessoa. Inegavelmente, sempre. Porque você não apenas entende, você sente. E o que é sentido de verdade se transforma. E é por conta disso que a vivência sistêmica enxerga e atua na sua parte invisível, que seria a sua parte inconsciente. Fez sentido para você? Zaira, você acredita que o corpo realmente dá sinais quando algo está travado emocionalmente? Com certeza, não tem dúvida. O corpo dá sinais de insônia, ansiedade, excesso de sono, alergias, problemas, dores de cabeça recorrentes, que mais? Crises no estômago, intestino solto, intestino preso. Tudo são sinais de que emocionalmente algo não está andando, estão bloqueadas, ãh, na voz, com problemas de unha, de pele, no cabelo, quedas de cabelo. Mulher com queda de cabelo é impressionante, vocês não têm noção. O corpo fala. Quando a alma está exausta, não se segura mais, não se sustenta mais o que não foi resolvido. E quando você não escuta as suas emoções, o corpo ele grita, e a forma dele gritar normalmente é só com doenças. A dor que não encontra uma válvula de escape, não encontra uma saída. Então, ele te dá sintomas, e os sintomas é a forma do corpo adoecido falar: socorro. Respondi a sua pergunta. Tem mais alguma? O que você acredita que faz a vida de uma pessoa travar, mesmo quando ela está tentando se mover? A vida trava quando o que você sente entra em conflito com o que você vive. Às vezes você está fazendo tudo certo, mas no fundo carrega a crença que algo que você está fazendo está errado. Pode ser uma dor, um pacto inconsciente de que mantém, que você deve manter tudo no lugar onde você cabe.
Eu tinha a crença do não merecimento. Então, todos os lugares que eu ia, me encontrava, eu estava, eu me sentia pequena, indigna. Então, não é falta de vontade, é excesso de bagagem emocional que eu tinha, que não era vista, era sentida. E reconhecer isso te liberta. Essa bagagem emocional eu trouxe de quê? Eu herdei, porque meus familiares também carregavam essa bagagem de forma inconsciente. Eu, depois que estudei, depois que eu me tratei, eu percebo que é extremamente inconsciente. E depende deles, que eles já estão se tratando, cuidando de si conforme a vontade deles. Porque tudo é decisão. Porque tem posturas que são tão reais que ele fala, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu serei sempre assim. E é meu dever respeitar. Então, o respeito a si mesmo é primordial. Então, se você deseja sair desse ciclo, quem deseja é você. Não é seus familiares, não é seu marido, não é seu filho, não é seu pai, não é sua mãe, é você. Você tem que iniciar essa postura, essa decisão de quebrar esse ciclo. E como eu falei anteriormente, às vezes quando um muda, tudo muda. Basta um movimento. Como eu falei daquela cliente a qual, quando ela decidiu fazer as transformações nela, quando ela fez nela, começou a repercutir nas mulheres da família. Mas a decisão de mudar foi dela. Ela só mudou a postura dela com ela mesma. E muitas vezes é só isso que basta. Uma mudança, uma postura. Fez sentido para você? Temos mais alguma pergunta? A culpa tem peso nisso tudo? E em que momento ela começa a comandar as nossas escolhas? A culpa, eu vejo a culpa como um chicote emocional. Então, sim, com certeza ela tem sim um dedo de te manter dentro daquele padrão, daquele ciclo repetitivo a qual você se encontra. Então, tendo em vista que a culpa é sua carcereira, ela começa cedo, quando você muitas vezes nem sente que pode ou entende o que é decepcionar, mas você sente o que é decepcionar, e aquela informação fica no seu corpo, que você precisa dar conta de tudo, que tem que ser perfeita, que para ser aceita, para ser amada, para ser levada em consideração. A culpa se faz se anular, se abandonar, tentando ser a boazinha para os outros e se traindo constantemente. E enquanto como posso transformar? Enquanto você estiver nesse padrão de culpa, se chicoteando, tentando caber nessa caixinha, bom, se você está em dor, não é bem uma caixinha, né? Tá mais para um cativeiro. Tentando se manter nesse cativeiro, você vai acabar se silenciando para caber nele e não se expandindo, não se libertando. Então, sim, a culpa é um dos grandes fatores a te manter nesse que vocês chamam de campo zona de conforto. Eu chamaria mais de zona de negligência, né? Mas conhecem como zona de conforto ou caber dentro de uma caixinha. Eu chamaria ela de zona de negligência e de se manter dentro de um cativeiro, porque se você está em dor, se você está doente, se você tem questões não resolvidas, não é uma zona de conforto e nem uma caixinha confortável para você se encontra. Já pensou nisso? Talvez essa seja a oportunidade que você esteja esperando para sair dessa dor, dessa questão. Fez sentido para você? Se fez sentido para você, se essa live te tocou de alguma forma, venha se inscrever.
O link está na bio e venha participar do Ponto de Ruptura. Esse encontro, o primeiro encontro, vai ocorrer no dia 6/6, às 19h30. E essa é uma oportunidade imperdível. Essa é uma oportunidade que você vai literalmente ter todos esses bônus que fazem sentido e que completa esse processo, esse mergulho em você mesma. Você vai receber 3 encontros ao vivo, gravações, harmonização, um grupo fechado e seguro para integração e acolhimento contínuo seu. E áudios de reflexões semanais, que são pílulas da verdade. Fez sentido para você? Eu te aguardo lá. Até mais.